eu quero pedir licença a você para poder fazer uma pergunta que talvez seja um pouco chata, porque durante esse mês de dezembro, algumas mudanças que aconteceram no clube, funcionários saindo, aí sai um nutricionista, sai um fotógrafo, sai outro profissional, e sempre um ruído ali dizendo que não, foi Hélio que pediu, foi Hélio que quis essa mudança. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para poder a gente tirar um pouco esse elefante da sala, porque todas essas saídas colocam o seu nome. É por aí, Hélio? Como é que está acontecendo? Ó, Atos, eu quero deixar bem claro uma coisa, né? É importante frisar porque fala-se muita coisa, né? Primeiro, eu nunca quis a chave do clube e não quero. E não tenho necessidade disso por questões de ego, por questão profissional. Eu sou um cara que eu fui educado a saber, para saber até onde eu vou. Né? Eu tive uma educação de um pai que sempre colocou na minha cabeça que com o professor não tem discussão, com o padre não tem discussão. Acabou, errou com essas pessoas, você sabe que não é simples. Então eu sou muito educado. Eu devo muito a quem me comanda, sabe? Eu devo satisfação muito a quem me comanda. Eu gosto de saber que eu tenho uma pessoa superior no meu trabalho. Eu não gosto de muita gente mandando, porque não chega em lugar nenhum. Essa história de clube com grupo diretivo, com junta. Vocês hão de convir comigo, vocês têm experiência, vocês sabem que isso aí não chega em lugar nenhum no futebol. Então, o Bruno representa para mim o meu presidente, a pessoa que eu respeito, a pessoa que nós colocamos situações para ele, tanto para que podemos receber o sim, como podemos receber o não. Tá? Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, nós aproveitamos para reunir, depois daquele fórum, que teve aquela confusão toda em cima do Ancelotti, né? Eu estava no hotel com ele e nós aproveitamos para discutir algumas coisas. E teve situações que eu coloquei para o Bruno, que o Bruno simplesmente depois falou não e acabou. Eu não tenho por que ser o dono de situações. Agora, aquilo que me cabe, aquilo que foi combinado com o clube, aquilo que foi colocado junto com principalmente a presidência do clube, aquilo que me cabe, eu não abro mão dessa responsabilidade. Então, quando se tem mudanças, você entende, no futebol, cria-se polêmica. Cria-se polêmica. É muito importante frisar que, para mim, o futebol, num clube de futebol, ele é o carro-chefe sempre. O Náutico é futebol. Os demais departamentos, levando numa brincadeira, o Náutico é o sanduíche, o principal, a comida principal. Os outros carne do departamentos hambúrguer. é a carne do hambúrguer. Os outros são as batatas fritas, aquilo. Só que no futebol, muitas vezes, aliás, as pessoas esquecem que o carro-chefe é o futebol. O Náutico existe por causa do futebol. O programa de vocês existe por causa do futebol do Náutico. Né? Isso é o futebol carro-chefe. Então, quando precisa de mudanças para tentar melhorar o resultado final dentro de campo, você entende? Elas têm que acontecer. Elas têm que acontecer. É um processo natural. Você entende? Nós mexemos na comissão técnica porque eu discuti isso com o Guilherme, fizemos observações e achamos necessária. Teve um pequeno ajuste de mudança na área da fisioterapia, porque nós achamos que era necessária. Nós achamos assim que os processos dentro do futebol, eles não podem vir em cima do individual, em cima do eu. A partir do momento que se cria um processo, a gente tem que respeitar esse processo como o processo do clube, não é um processo de Hélio dos Anjos. Não é bom que tenha um processo do Hélio dos Anjos, é bom que tenha o processo do departamento profissional do Náutico. Eu não abro mão daquilo que me cabe. Né? E quando nós fomos convidados pelo Bruno, e eu quero deixar bem claro isso, sabe? Se não existe hoje executivo dentro do Náutico, não foi ideia de Hélio dos Anjos. Não é o Hélio dos Anjos que falou, eu não quero, porque eu naturalmente, eu também assumo isso. Eu tenho tido problemas com executivos. Não tive com o Edgar de forma alguma. Mas eu tenho tido, eu sou um cara realista.
Você está entendendo? Então, eu não posso achar que por ser... desculpa, não quero que achem que não existe o executivo no Náutico hoje simplesmente porque o Hélio dos Anjos não quer, de forma alguma. Inclusive, se vocês conversarem com o Bruno, se ele me pedisse uma orientação para indicar um executivo, eu teria, mas não indiquei. E, inclusive, eu vou fazer, eu jogo muito limpo. Inclusive, para mim, se eu tivesse hoje que indicar um executivo, um clube que eu for trabalhar, se me pedir opinião, eu quero o Arley do Santa Cruz. Eu sou muito aberto. Rapaz, Hélio, você acredita que eu estava em um debate com alguns amigos jornalistas e disseram que Arley seria um bom nome para trabalhar com você? Acredito pela relação com essa. Eu agora lembrei exatamente disso. Porque, então, se não tem, o Bruno, junto com a sua direção, achou por bem não ter. E colocou pra gente dessa forma. E colocou pra gente que ele queria uma participação maior nossa nas decisões do departamento. Porque quando nós fomos contratados, nós colocamos nessa condição. Por quê? O Náutico vinha tendo problema porque o comando no futebol estava um pouco descentralizado. Sabe? A coisa estava um pouco centralizada. Então, vamos centralizar. Nós aceitamos a proposta, o Náutico, mas vamos centralizar a situação em cima do Hélio e do Guilherme. O Bruno nos conhece. E o Bruno aceitou. E nós viemos com a colaboração de todos do departamento de futebol. Por exemplo, eu em momento algum eu pedi cabeça de alguém, e você sabe como é que estava o ambiente naquela época que nós chegamos. E eu não. Vamos ficar com todo mundo, o Granja está aqui com a gente, o Edgar está com a gente, vamos trabalhar. Eu sempre falei, vamos trabalhar. Então, hoje, algumas situações que estão sendo colocadas publicamente, eu não vou ficar todo dia tendo que responder isso, mas é uma bela oportunidade que você está me dando com a sua pergunta. Está entendendo? Sim, algumas decisões, elas passaram por orientação nossa. Agora, eu nunca coloquei e nunca vou colocar o meu presidente na parede para tomar uma decisão que eu acho que satisfaz o ego do Hélio dos Anjos. Não, todas as decisões foram técnicas. Todas as decisões discutiu, e se o clube aceitou, porque o clube também assim o viu. O Bruno é um dirigente moderno. Ele é inteligente. Não estou falando jogando confete em cima dele, não. Ele é inteligente. Ele é um cara paciente para tomar decisão. Ele tem equilíbrio para tomar decisão. E ele tem uma coisa que para mim é fundamental. Ele não tem emoção com o jogador de futebol. Ele dentro do vestiário, ele no dia a dia, ele foi exatamente aquilo. Ganhando ou perdendo, ele foi do mesmo jeito. Isso nos dá um respaldo muito grande. Agora, essa questão de que as decisões passam por Hélio dos Anjos, disso eu não vou abrir mão. Não vou. Você entende? Passaram sim, houve a orientação nossa, conversamos o tempo todo. Algumas decisões que o Bruno tomou como presidente, depois de tomada, ele veio e conversou com a gente. Por exemplo, eu gosto muito de deixar a coisa clara para a gente aproveitar o programa, né? Porque não adianta eu participar do programa aqui e eu ficar no meio termo tudo que vocês me perguntarem, porque o ouvinte, quem está acompanhando, não vai gostar. Hoje, por exemplo, chegou um novo profissional para a área da mídia nossa lá. Eu até não o conhecia ainda, mas eu fiquei sabendo que já apresentou no clube. Era um rapaz que estava no esporte. Não é isso? Hoje me falaram, eu não tive tempo porque eu estava dentro do campo, mas eu fiquei sabendo que ele já estava lá. O Guilherme, sabe o que o Guilherme falou comigo? Falou, pai, na hora que eu cumprimentei esse rapaz, eu senti firmeza pra caramba, viu? Eu acho que vai ser um profissional, pela troca de pequenas ideias ali, eu senti que está encaixado no nosso espírito. Porque tem que estar encaixado, não é no espírito do Hélio dos Anjos, do Guilherme dos Anjos, não. Tem que estar encaixado no espírito do futebol do Náutico. Tem que estar encaixado no espírito do futebol do Náutico. Eu já vi alguns, isso é normal nos clubes, alguns departamentos de clubes, os departamentos que ficam fora do campo do futebol, fora da casa do futebol, que a casa do futebol é ali a nossa concentração, a nossa estrutura. Muitas vezes nos clubes eles se sentem mais importantes do que o futebol. E não pode ser assim.
Você tem, por exemplo, o departamento da mídia, né, não pode ser mais importante que o futebol. O departamento comercial, ele não pode ser mais importante que o futebol. O departamento financeiro, ele não pode ser mais importante que o futebol. Ele tem que saber que ele tem que, o quê? Ele apoiar o que se faz no futebol dentro das condições do clube. E a gente sofre um pouco com isso no futebol. Porque tem clube que a vida dele não é normal quando perde. Tá entendendo? E tem clube que a vida do clube ela é normal, independente de resultado. Eu aprendi isso como dirigente, que para mim foi o meu mestre como dirigente, que é o Suailê Pinheiro, do Goiás. Hélio, nós não podemos parar porque perdemos por Vila, não. É por isso mesmo que a gente tem que trabalhar, porque ontem nós perdemos por Vila, então hoje a gente tem que trabalhar mais. E muitas vezes, alguns clubes de futebol, eles têm esse problema. E não vou falar que o Náutico, em algumas situações, tem esse problema, sim. Em algumas situações tem. Mas, aos poucos, né, a gente vai criando situação. As mudanças que têm relação com o futebol no Náutico, eu participei, sim. Guilherme participou, sim. Nós reunimos, sim, durante as férias, muitas vezes, com o presidente, com as pessoas envolvidas, para a gente tentar o melhor, porque o Náutico tem que ser melhor em tudo do que foi até hoje na sua história. Ó, se os meus. Chapo, só licença, Chapo, só para poder emendar aqui, para poder não perder o fio da meada, depois eu passo a palavra para você. Mas já que Hélio já explicou um pouco como está sendo essa estrutura, essa parte decisória, eu já escutei em outras entrevistas Hélio, você falando que você deseja que seja assim. Você gosta de ter a decisão, que para ter mais controle, para ter mais confiança no trabalho. A minha pergunta para você é o seguinte: você já conseguiu isso em outros clubes na carreira? Ou você acha que é um momento único de conseguir unir isso e fazer da forma que você quer? Eu já consegui, sim. Não é à toa que eu trabalhei no Goiás 6 vezes. Eu trabalhei no Goiás 6 vezes. Esse presidente que foi referência para mim como dirigente, as pessoas comentavam com ele, Atos, bem assim, pô, mas você vai trazer o Hélio dos Anjos? O Hélio manda muito. O Hélio, pô, tranca a porta do CT, o Hélio fecha o clube. Ele falou assim, não, mas peraí, eu tô trazendo o Hélio por causa disso mesmo. Eu tô trazendo o Hélio porque ele tem um controle da situação. Eu não posso sair da minha empresa e ficar aqui vindo todo dia resolver problemas no futebol do Goiás. Então eu tô trazendo o profissional pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. Ele sempre falava, é por isso, não que eu, não, sabe, que eu quero isso. Mas a partir do momento que me propõe um trabalho que está tendo problema e que precisa desse tipo de controle, eu fico muito à vontade, porque é em cima da minha característica. Agora, a questão do poder de decisão, ela é de suma importância. Ela é de suma importância ter uma participação ativa do treinador. Sabe por quê, Asa? Porque no futebol, com toda a modernidade no futebol, não tem ninguém que assuma mais responsabilidade e resultado do que treinador. Não tem. Criou-se algumas funções do futebol. CEO do futebol. Ele não assume na hora do bicho pegar mesmo. Não assume. E eu estou sendo muito sincero, gosto de vários executivos que eu já trabalhei, mas alguns executivos não assumem. Não vão lá para frente do jogador e cobra de jogador, não. Não cria processo. Nós temos no Náutico agora processos. Nós temos obrigatoriedade. Você entende? Nós temos horários. Tá entendendo? Nós temos horários. Nós temos as coisas muito bem definidas na área médica, na área técnica. Por quê? Afinal de contas, o Náutico é um clube muito grande. E eu não posso passar no Náutico e ver desorganização no Náutico e não tomar uma atitude. Você tá entendendo? É muito importante isso. Agora, eu agradeço o Náutico a oportunidade, agradeço, mas eu já consegui desenvolver esse tipo de trabalho tranquilamente. Eu estava começando a desenvolver esse tipo de trabalho no Paysandu, mas pelo destino, pelas coisas que aconteceram, eles acharam que era melhor me demitir. E vou ser muito sincero, aconteceu a minha demissão, eu vim embora para o Náutico, muito feliz. No final do ano vieram atrás de mim. Olha, o problema, o rapaz do céu, nós precisamos de você. Vamos aqui fazer um acerto aqui da dívida que o clube tem contigo, aquela conversa normal, veio atrás de mim. Por quê? Porque
A gente, dentro de um princípio lógico da minha vida, eu gosto sim de decidir na minha área, e eu gosto sim de uma coisa que eu acho fundamental: organização. Organização. O Náutico pode estar, todos vocês, com os maiores problemas do mundo, mas nada vai desorganizar a partir do momento que os jogadores chegam dentro do clube, né? Que é a partir do momento que a minha comissão técnica tem que estar lá. O treino é 4 horas da tarde, todos os membros da comissão técnica, toda a estrutura, todo o staff tem que estar lá meio-dia. Meio-dia nós temos que estar. Isso é de praxe. Se tiver horários diferenciados para alguns atletas, como está tendo agora para o menino, o Juninho e o Todinho, o departamento de fisioterapia tem que estar lá 8 horas da manhã. Então, se você não organizar a estrutura, você desorganiza dentro de campo. Você pode ter certeza disso. Desorganiza dentro de campo.